tarde para todos vocês. Então, queria dar boa tarde para todos vocês, agradecer a participação de todos que está aqui mais uma semana com a gente. A gente começa hoje o 4º módulo da Oficina do Cuidar. A Oficina do Cuidar, como muitos já sabem, tem por objetivo orientar cuidadores de idosos, familiares que tenham idosos na família ou que conheçam, que tem algum tipo de demência e que precisa de cuidados específicos, Então, a gente trouxe aqui vários profissionais para dar algumas orientações específicas para vocês. Me apresento mais uma vez, Eu sou Ana Carolina, trabalho no Mais 60 Saber, que é o setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde. Não sei se todos aqui já conhecem a Mais 60, Mas a Mais 60 Saúde tem como propósito proporcionar mais cuidado para mais saúde. Então, nas nossas ações, nós focamos na melhoria da atuação da qualidade de vida da pessoa idosa. Então, e além disso, além da gente pensar na melhoria da saúde do idoso, a gente pensa em toda a família e todo mundo que está em volta do cuidado com esse idoso, Então, nós oferecemos uma assistência de qualidade, porque o nosso paciente é a nossa prioridade número 1. Então, hoje, a Mais 60, nós temos 3 clínicas em Belo Horizonte, uma em Betim e uma em Montes Claros. Então, se você não conhece ainda nossas unidades, nós convidamos você, para conhecer nossas unidades. Além disso, nos seguir nas redes sociais. Então, nós temos Instagram, nós temos YouTube. Então, tudo isso Mais 60 Saber. E também temos a rede Mais 60 Saúde, que tem orientações específicas para vocês, cuidadores, e para os pacientes. Então, hoje, nós vamos falar, no 4º módulo da Oficina do Cuidar, nós vamos falar de cuidados essenciais na higienização do idoso com demência. Além de apresentar, os palestrantes, eu queria agradecer a participação da Adriana Herman. A Adriana, ela é psicóloga, terapeuta ocupacional, ela trabalha no Grupo Mais 60 Saúde, já tem alguns anos, e ela está aqui sendo minha parceira de moderação em todos os encontros, Então, Adriana, agradeço muito sua participação e deixo a palavra agora com você. Boa tarde, pessoal. Bem-vindas, meninas que vão falar para a gente hoje, que vamos conversar um pouquinho, Como a Carol falou, esse encontro, esses encontros aí, eles têm mesmo por objetivo que a gente possa conversar, muito sobre esse assunto, porque ele não tem fim e ele é extremamente importante, A gente precisa de criar esse espaço de troca, esse espaço de acolhimento, e a Mais 60, ela está muito ligada nisso, Não só em atender os pacientes, mas em informar também, em levar conhecimento. Então, por isso que a gente tem... essa é uma das tantas oficinas, que a Carol tem atuado aí, promovendo, essas possibilidades de encontros, de trocas de conhecimento, que eu acho que são riquíssimas, Porque essa área de ensino é muito importante. A gente sempre tem muito a aprender, uns com os outros. Então, a proposta da oficina é essa. E hoje, com um tema aí, essencial, básico, mas que por muitas vezes, para muitas pessoas, se torna muito complexo, Então, é nosso dever aí tentar, quando esse básico se torna tão complexo e tão difícil, assistir, o outro nesse cuidado, nessa ajuda, que é tão importante, O que seríamos de nós sem esses cuidados aí tão essenciais? Então, hoje a gente fala um pouquinho mais sobre isso com as meninas. Obrigada, Adriana. E falando em cuidados essenciais, a gente fala de higienização mesmo, Então, hoje nós vamos falar dos cuidados essenciais da higienização desse idoso com demência. E para essa palestra, eu vou chamar a Débora Luana Barbosa. É um privilégio ter ela aqui com a gente, uma profissional de excelência. Débora, ela é enfermeira, ela é especialista em saúde do idoso pelo Hospital das Clínicas, do FMG. Atualmente, ela é enfermeira no grupo, na Clínica Mais 60 Saúde. E, além disso, ela é enfermeira supervisora no CTI do Hospital Luxemburgo. Débora, eu te agradeço demais por ter aceitado o convite. A palavra está com você. Oi, gente. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre os cuidados, da higienização do idoso. Então, a gente vai iniciar aí a aula.
Quando vocês conseguirem ver minha tela, vocês me avisam, por favor. Eu já tô vendo. Tá em modo apresentação? Tá. Beleza. Aqui ainda não. Tá mudando os slides para vocês? Não está mudando, não. Não, Tá na tá página parado. inicial. Tá na página do PowerPoint. Acho que não tá em modo de apresentação ainda não. Espera que eu vou colocar de novo, porque a gente sabe que a tecnologia ela vem para ajudar, só que às vezes ela pega uma peça na gente, né? Sim. Tá em módulo apresentação? Não, tá no PowerPoint Não, tá normal. no PowerPoint. Mais uma vez, não vai ter como colocar no modo apresentação. Tá mudando? Tá Sim, mudando. sim, tá mudando. Beleza. Então, fica à vontade, Débora. Então, né, Carol já me apresentou e a gente vai falar sobre os cuidados essenciais da higienização do idoso com demência, né, que é um pouquinho diferente, né, dos habituais. Então, primeiro, né, para introduzir, o que é, né, o higienizar, né? Tornar limpo, tornar saudável, ficar aciado, né? Os idosos falam muito isso, essa frase de ficar aciado, né? Então, qual que é o objetivo, né? O que a gente consegue fazer através da higienização? É através, né, dos cuidados, de um banho no leito, de higiene oral, que a gente consegue, né, realizar a inspeção desse idoso mesmo, do corpo. A gente consegue identificar se tem alguma lesão, se tem alguma, né, alergia, se tem algum sinal, assim, né, de patologia mesmo no corpo. Então, é quando a gente, né, dá um banho, por exemplo, que a gente consegue fazer essa inspeção corporal. É a hora que a gente consegue estimular o autocuidado, a autonomia. Então, né, durante o banho é importante, se esse idoso ele consegue se ensaboar sozinho, a gente dá para ele se ensaboar sozinho. Se ele consegue, de repente, mesmo tomando banho sentado, esfregar a cabeça, né, a gente estimula ele a praticar esse autocuidado. Também serve para promover o bem-estar, relaxamento e conforto do paciente, né? Então, às vezes é muito difícil o paciente com demência, às vezes é muito difícil levar ele para o banho, mas depois que ele sai do banho, né, ele fica mais calmo, você vê que ele está mais confortável, né? Principalmente quando está mais calor, fica mais irritado, isso é uma coisa que ajuda bastante. Remover a sujidade e a sudorese corporal, né? Ficar cheiroso é ótimo. E reduzir os potenciais de infecção, né? Porque um idoso, por exemplo, que já tem uma lesão de pele, por exemplo, e fica, né, dias sem tomar banho, então acaba que aquilo pode proliferar mesmo uma infecção, né? Então, através desse cuidado, que para muita gente é básico, né, mínimo, a gente consegue, né, fazer diversas coisas. Pode passar, Carol. E quais que são os fatores dificultadores na hora dessa higienização do idoso, né? Primeiro, ele tem muito frio. Então, tem idoso que te chamam para tomar banho. Ah, não, já tomei banho hoje. Ele não tomou nada, mas, né? Tá mais frio. Então, às vezes, né? Tem gente até que pula um dia. Ah, não, vou tomar um dia sim, um dia não, porque tá mais frio. Então, a minha avó falava muito assim, ah, não fiz nada, tô o dia inteiro aqui, quieta. Não suei, não preciso tomar banho. Tá muito frio hoje, né? Então, o frio é um fator dificultador. A pele dos idosos, ela é mais fina, né? Ela é mais fiável. Eles perdem temperatura de uma forma mais rápida. Então, às vezes, o simples fato deles, né, tirarem a roupa já é um incômodo para eles, né? A questão da infantilização do idoso, a gente entender que, né, a gente não está levando um bebê para tomar banho. A gente está levando uma pessoa idosa, né, que tem lá as suas dificuldades mesmo, mas às vezes eles têm vergonha, né, de ficar exposto na frente de familiares, de filhos. Então, é importante a gente entender isso, porque a criança e o idoso, eles são muito diferentes, né? A criança, ela não tem essa noção, né, do que é vergonha, né? O idoso não, o idoso ele já tem uma identidade, ele já criou, né, essa identidade ao longo da vida. Então, ele fica, né, é uma exposição que para ele incomoda, na maioria das vezes. A questão da sobrecarga do cuidador, então, às vezes o cuidador ele já está, né, atarefado, ficou o dia inteiro fora, trabalhou e chegou, aí vem a hora do banho. E a hora do banho, às vezes o idoso, principalmente, né, o idoso com demência, às vezes, além de recusar o banho, às vezes ele é mais agressivo, né, não vou, não quero, e aí, o que a gente vai fazer nessas horas? Então, a gente sempre orienta, né, no caso de paciente com demência, né, com essas alterações de comportamento, tipo, evitar bater de frente, né, a gente tem que ser firme, mas a gente não pode, se a gente bater de frente, vai criar uma exposição muito grande, né, entre o familiar
E o paciente ele vai ficar agressivo, agitado, e a gente, no final das contas, não vai conseguir o objetivo comum. Né? Então, tem cuidadoras aí formais até que às vezes largam, né, o emprego porque o idoso acabou agredindo, né, durante esse processo assim, de tomar banho, não quis. Então, às vezes, por isso. Então, o que a gente orienta? Chamou para tomar banho, não quer? Então, tenta ser firme, não deu? Então, espera um pouquinho, faz outra coisa, sabe? Estimula uma outra atividade. Ah, vamos comer então, vamos fazer uma caminhada e depois pergunta como se não tivesse perguntado antes, tá? Então, pode ser que ele não vai lembrar mesmo que você perguntou. Então, pode ser que da próxima vez ele aceite de uma maneira, né, mais aberta. Pode passar, Carol. Então, falando, né, do idoso com demência, a gente tem que pensar que a demência, ela é uma perda de memória progressiva, né? Então, é uma coisa que até então não tem cura, e ela é atrelada à perda de funcionalidade. O que é isso, né? Essa perda de funcionalidade. Então, a gente começa a identificar um paciente com demência de Alzheimer, vascular, né? No Alzheimer, principalmente, a gente começa a identificar que ele está perdendo a capacidade de fazer coisas. Primeiro, ele começa a perder atividades instrumentais. Então, ele para de controlar o dinheiro dele, ele não consegue mais sair sozinho. Tudo para ele que é muito complexo, né? Que ele tem que usar, né? A questão de concentração, a função executiva, já é difícil. Então, para ele pegar um ônibus e sair sozinho, já começa a ficar difícil, os remédios já começam a tomar errado. E com o tempo ele vai perdendo, né? Depois que ele começa a perder essas instrumentais, ele vai perdendo as atividades de vida diária básicas. Então, o que é isso? A capacidade, né, do autocuidado mesmo, de tomar banho sozinho, né? De trocar de roupa sozinho, de ir no banheiro fazer, né, as necessidades fisiológicas. Então, isso, com o passar do tempo, né, do diagnóstico da demência, é uma coisa que infelizmente vem acontecer mesmo. Assim. Então, a gente tem que estar preparado para essas demais etapas, né? Então, a gente começa lá na fase instrumental com perdas, né, importantes, mas quando chega na perda básica, é mais próximo da família, né? Então, quando perde a capacidade de fazer atividade diária básica, a família consegue ver com mais frequência. Então, às vezes, a pessoa entrou no banheiro, falou que tomou banho, saiu, ainda está seca. E, tipo, às vezes ela entrou no banheiro, ela não sabe o que ela foi fazer lá. Então, ela chegou lá, tá, me mandar tomar banho, entrou no banheiro. E chegou lá, aquilo para ela é muito complexo, sabe? Isso é muito comum na demência. Então, por isso, né, que o cuidador, ele tem um papel fundamental nisso. Pode passar. Então, né, à medida que um idoso com demência ele vai perdendo, né, tanto a atividade instrumental como a atividade básica, o nível de fragilidade dele vai aumentando. Então, a gente já tem em mente que esse idoso ele vai ficar cada vez mais dependente. E ele vai precisar cada vez mais do cuidador, né? E como eu disse, é, tipo, muito importante em todas as etapas da demência, tanto no reconhecimento, né, de perceber que aquele idoso ele está perdendo a memória, que ele foi em um lugar e chegou em casa, não sabia onde tinha ido, que ele ficou perdido no lugar, ou que ele foi pegar ônibus e pegou errado, você pegou a caixinha de remédio dele, está tomando remédio que não é para tomar, sabe? Então, desde o início do diagnóstico, né, até a fase de fragilidade mesmo, né? Porque a demência, a partir do momento que vai evoluindo esse idoso, né, ele pode chegar numa fase de ficar acamado, cada vez mais dependente, e de precisar mais, né, da família, do cuidador nesse processo. Pode passar. Então, como que a gente cuida, né, de um paciente com demência? Eu falo que não tem receita de bolo, mas tem o básico. Primeiro, a paciência, porque, né, é uma coisa, é difícil, é muito difícil, e quando é o familiar da gente, você pode ser da área da saúde, ou você pode ser de uma área que você super entende do assunto, mas quando é sua mãe, quando é seu avô, quando é algum familiar, é diferente, parece que você não sabe nada. Então, por isso que é importante, né? A gente ter paciência, buscar cada vez mais conhecimento, porque vai dar um norte para a gente. Então, a partir do momento do que eu sei com que eu estou lidando, é mais fácil lidar. Agora, se eu não sei, né? Se eu não tenho embasamento científico para lidar com aquilo, eu fico perdido, desesperado, né? Então, é muito importante buscar informações em fontes seguras, né? Então, tem uns vídeos aí, às vezes vai, né? Um vídeo no Instagram, no WhatsApp. Então, é importante buscar, né, informações em sites seguros, em locais, né, mais sérios, para a gente ter um respaldo mesmo, para a gente saber com que a gente está agindo e a melhor forma de agir. E a questão da aceitação, eu falo que no caso da demência, aquela frase aceita que dói menos, é a realidade, sabe? Porque quando a gente aceita que é demência, a gente aceita que aquilo é uma doença, a gente consegue enfrentar melhor o processo.
Porque se a gente não aceitar que aquilo é uma doença, primeiro, todo conflito que tiver, você vai acabar levando para o coração, né? Vai ficar magoado, vai ficar chateado. Porque, às vezes, né, nesses momentos, assim, de levar um paciente para tomar banho, né? Um familiar para o banho, às vezes ele vai ter mais risco, mais agressivo, às vezes ele pode falar coisas, né? Que vão te magoar extremamente. E quando a gente para pensar, não, esse não é ele, sabe? Né, isso é um sintoma, um sinal da demência. Então, você consegue aceitar melhor. Então, aí tem até uma figurinha aí da gente com a chuva, né? A gente é muito assim, se tá chovendo, tá ruim, se tá fazendo muito calor, tá ruim, tudo tá ruim. Então, mas quando a gente aceita, né, aquela chuva e que ela vai vir e vai passar, e aquele momento a gente tem que ficar em casa, né? Ou se puder, se não puder, que a gente tem que usar um guarda-chuva, a gente não vai conseguir controlar a chuva, ela vai acontecer, a gente querendo ou não. Então, a gente tem que aceitar ela tipo, seguir o barco, né? Então, entender que sim, a demência é uma doença, que na maioria das vezes, né, aquele idoso com demência, ele não tá falando para você, ele não é para te magoar, ele nem te reconhece mais, né? A gente chega num processo de demência que o idoso, ele não reconhece mais o familiar. Então, aquilo não é para você. Então, né, essas três coisinhas eu acho que são coisas que dão norte, assim, tá? Pronto. Então, vamos falar de higiene corporal, né? Falando de higienização. A gente tem alguns tipos, né, de banho. Então, a gente tem o banho de aspersão, que é o banho de chuveiro que a gente toma normal. O banho de imersão, que é um banho, né, de banheira. De ablução, aquele que quando acaba a água, a gente tem que tomar banho, esquentar água no fogão, sabe? Molhar com, com um canequinho. E a gente tem o banho no leito. O banho de aspersão a gente consegue, né, usar no idoso que ele tem ainda, né, uma independência, que a mobilidade dele é boa, né, que a gente consegue encaminhar ele para o chuveiro. Então, se a mobilidade não for muito boa, a gente consegue pôr ele numa cadeira, mas ainda assim levar para o chuveiro. O de imersão não é uma boa, né, nesse caso, porque é uma sobrecarga maior para o cuidador até, né, porque é um processo de colocar na banheira, tirar do banheiro. Então, o de aspersão, a gente vai falar aqui do de aspersão e o no leite, que é o que a gente, né, que a gente mais utiliza nesse processo. Pode passar. Então, o banho de aspersão. O que é importante, gente, na hora de levar um idoso para o banho? A gente separar tudo que a gente vai usar. Primeiro, porque a gente fica super inseguro de levar, eu vou ali buscar a toalha, não tem sabonete, e ao tempo que separa para ir lá buscar alguma coisa, a pessoa tenta, né, às vezes fazer alguma coisa sozinha e acaba caindo no banheiro. Então, o importante é levar tudo para o banheiro. E antes de ir para o banho, já separar as peças de roupa que esse idoso vai usar, porque, igual eu falei, eles perdem calor muito rápido, eles vão sentir muito frio quando eles saírem do banho. Então, quanto mais rápido a gente secar, né, trocar, é mais interessante ter. E quando ele ainda, né, enquanto ele ainda tiver a capacidade de escolha, assim, porque, né, na fase inicial da demência, ele ainda consegue, tipo, é importante a gente deixar, olha, qual roupa que você quer usar hoje, sabe? Incluir ele nesse cuidado. Então, separa, não precisa dar para ele 1.001 opções, não, porque até a gente, né, ficar em dúvida. Dá para ele 2. Fala, o que você quer usar hoje? Ah, eu quero usar isso? Então tá, a gente vai tomar banho e vai usar isso. Então, não tirar essa autonomia, né, do idoso, porque o que ele dá conta de fazer é importante ele fazer, igual eu falei, né, a questão de se ensaboar, de lavar o cabelo, né, de secar, se ele dá conta, é deixar ele fazer, por mais que depois, não secou direito, vai lá, seca onde não secou, mas é importante não tirar totalmente a autonomia desse idoso. O que a gente tem que atentar, né, nesse banho? O calçado, então tem que ser um calçado, né? Aí tem um exemplo do calçado de borracha, tem que ser antiderrapante. O piso do banheiro é importante onde ele for tomar banho, ser antiderrapante também. Ter uma cadeira adequada, né? Porque se é um banquinho que não tem esses encostos laterais, né? É perigoso. Então, às vezes, um desequilíbrio, você vira para pegar o shampoo, ele desequilibra e cai. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Um banheiro adaptado, né? Aí tem um banheiro mais amplo, aí, mas um banheiro com barra de apoio, né? Onde ele consiga se auxiliar também, porque às vezes, né, se ele desequilibrar, ele tem onde segurar, porque às vezes é só você e ele no banheiro, às vezes é um idoso, né, mais forte, né? Então, pode ser prejudicial até para você. Então, é bom adaptar o banheiro para ficar bom para os dois, tanto para você, né, que vai auxiliar no banho, quanto para esse paciente. Pode passar. É importante, né, a gente evitar banho muito quente, demorado, pois a água muito quente, ela resseca a pele, né? A pele do idoso, o idoso já tem menos água corporal mesmo, isso é fisiológico. Então, evitar águas muito quentes, preferir buchas macias em lugar de bucha vegetal, porque a bucha vegetal, gente, a pele do idoso, ela é muito fininha, né? Friável.
Então, às vezes, a gente, num simples gesto de passar aquela bucha vegetal, a gente pode, né, romper a pele. Então, vamos evitar, vamos usar buchas mais macias. Usar de preferência sabonete líquido e neutro, né? Que é mais fácil nessa hora de ensaboar, ele mesmo, né? Consegue, porque às vezes tá com aquele de barro, aí ele tenta fazer o sabonete cai, aquela dificuldade. O líquido você já coloca na bucha, ele já se ensaboa, né? A gente consegue promover maior autonomia para ele. E hidratar a pele pelo menos uma vez ao dia. Então, saiu do banho, vamos hidratar essa pele, né? Manter ela hidratada. Isso vai evitar, né, aparecimento de lesão, vai manter ela mais forte, né? Vai diminuir aqueles hematomas, porque a pele ficando mais firme, diminui essa questão dos hematomas também. Então, tudo isso auxilia na questão da higiene. Pode passar. E a gente tem o banho no leito, né? O banho no leito também é primordial, que a gente leve tudo que a gente vai usar, né, lá para o quarto. Então, eu vou precisar de sabonete, eu vou precisar de, né, se tiver mais uma pessoa para ajudar, é bom, né? Porque se é um idoso que ele não consegue virar, que tem mais dificuldade na questão da mobilidade, se eu tiver uma outra pessoa para me ajudar, né, é interessante. E o que a gente faz primeiro nessa questão do banho no leito, né? A gente tem que levar um balde, né, com água, sabão, a toalha lá perto também, e a gente começa por etapas. Então, primeiro eu vou lavar o rosto, o pescoço, o peito, depois o braço e a axila, né? Tanto a direita, depois a esquerda, depois as partes íntimas, depois eu vou para a perna direita, perna esquerda, e depois eu viro ele, né? Lateralizo ele e consigo lavar as costas, as nádegas. Então, é importante a gente ter esse cuidado, e o paciente acamado, no paciente que a gente precisa dar banho no leito, esse é um horário, né, primordial que a gente consegue avaliar se ele tem lesão, se ele tem, né, se abriu alguma ferida nas costas, né, de tanto ficar na mesma posição. Então, é importante esse idoso que a gente precisa dar banho no leite, provavelmente ele já é acamado. Então, pensar nessas mudanças de decúbito, né, mudar ele de lado a cada 2, 3 horas, para ele, né, evitar o aumento da pressão nesse local, ele acabar abrindo ferida, né? E para banho no leite, a gente fala, é muito importante, se tiver como, né, adquirir um lençol impermeável, sabe? Porque durante o banho, você terminou o banho, você consegue, não vai molhar o colchão, você consegue tirar, né, esse lençol, tem mais de um, que aí você tira um para secar, né, coloca o outro. Mas são coisas que auxiliam, porque esse idoso também ele não pode ficar num ambiente úmido, né, porque isso também facilita a questão das lesões também. Pode passar, Carol. E pensando agora, né, na higiene íntima, ali a gente falou da higiene íntima no processo do banho no leite, e aqui na higiene íntima no paciente também acamado que usa fralda. Então, como é que a gente faz com esse paciente que usa fralda, né? Então, é muito importante a gente fazer o uso de pomadas que vão prevenir assadura, né? Porque a fralda deixa o ambiente mais úmido. Então, tem grande chance de ter uma dermatite, né, que a gente fala associada à incontinência. Então, né, que a famosa, a gente vê aquela assadura, a pele mais vermelhinha, né, coçando, ou às vezes até macerando mesmo, né, a pele chega a romper. Então, o creme, né, o hipoglós, tem Bepanthrix, tem alguns que vendem na farmácia, são interessantes para prevenir. Eles são tanto para quando o idoso está com assadura, quanto para prevenção. E na questão dessas pomadas, é muito importante porque vende bastante, tipo hipoglós com nistatina ou alguma outra pomada de assadura com nistatina. Por que a gente, né, não indica de cara essa com nistatina? Porque a nistatina é uma pomada para tratar infecção fúngica. Então, às vezes, a pessoa está com uma assadura, não é uma infecção fúngica, e a gente está tratando com nistatina, e quando ela realmente precisar, né, ela vai ficar resistente e não vai funcionar. Então, sempre olhar na embalagem. A gente quer, né, óxido de zinco, pomada para assadura. Não para tratar a infecção fúngica, não. Se vir um caso que diagnosticar, não, tem uma infecção fúngica associada, aí a gente compra uma conistatina. É importante nesse idoso que usa fralda a gente verificar a presença de fezes e urinas a cada 2 horas. Então, é um tempo, né, razoável para uma pessoa, né, que fez xixi, às vezes ficar molhada. Então, é ruim, né, vai proliferar a questão, né, de infecção urinária, infecção fúngica. Então, é importante a gente olhar essa fralda a cada 2 horas. Tem idoso, né, que faz uso de coletor urinário em casa, não usa a fralda, mas usa o coletor urinário, é uma camisinha mesmo, né, no pênis, atrelada a uma mangueirinha no coletor. Então, é importante também, se a gente, né,
for fazer o método, utilizar esse método, de trocar o preservativo a cada 24 horas e tomar cuidado para não garrotear ou lesionar o pênis. Então, a gente tem que fazer essa restrição. E esvaziar, né, a bolsa coletora, o vidro, a cada 2 horas, desculpa, pelo menos 2 vezes ao dia. E tem idosos que usam, né, sonda urinária. Então, nesse caso, a gente não vai manusear essa sonda, o que a gente tem que fazer é manter a higiene no meato uretral mesmo. Então, pode lavar o pênis normalmente e tomar cuidado para não tracionar, né, essa bolsa. Então, se a gente puder, né, fazer uma fixação mais ou menos acima, assim, da região suprapúbica, é interessante, a fixação é colocar, né, um esparadrapo, um micropore, uma fita, né, para ele ficar mais fixo e não ficar tracionando o pênis, porque a bolsa fica pesada, na medida que ela vai pesando, vai tracionando, então é importante manter ela mais firme. Pode passar. Avaliar a pele diariamente para verificar sinais de sofrimento. Se a pessoa, né, usa fralda o dia inteiro e tiver como, né, vamos tentar tirar essa fralda pelo menos umas 3 vezes por dia, deixar ele 30 minutos sem fralda, na cama, assim, um pouquinho, né, para a gente promover uma exposição ao ar ambiente. As capas, né, de silicone, traçado impermeável, que eu falei do colchão, né, ajudam também, porque às vezes faz tanto xixi que molha a roupa de cama, o colchão. Então, se tiver um lençol impermeável, facilita na hora de trocar. Manter os lençóis sempre limpos e secos. Limpar a pele sempre que tiver em contato com eliminações fisiológicas. Então, toda vez que ele evacuar, é importante a gente lavar essa região. Então, lava mesmo, né? Às vezes, hoje em dia tem uns paninhos higiênicos também, mas se tiver como, lavar com água e sabão, para a gente conseguir remover toda a sujidade. E trocar a fralda sempre que molhada ou suja, ou após 4 horas de uso. Por quê? Não é interessante o idoso ficar mais de 4 horas com a mesma fralda, mesmo se não tiver nada. Porque vocês já devem ter reparado que a fralda ela solta uma geleinha, um gelzinho, e ela acaba abrindo mesmo. E aquele gelzinho irrita a pele, mesmo não tendo, né, xixi, cocô, aquele próprio gelzinho da fralda irrita a pele. Então é importante, mesmo se não estiver suja ou molhada, de 4 em 4 horas. Então, pelo menos 3 vezes por dia, aquele idoso, né, é interessante trocar a fralda dele. Pode passar, Carol. A questão da higiene oral, né, que é muito importante, e às vezes acontece muito, né, muitas vezes é negligenciada, então às vezes, né, o idoso, ele usa uma prótese dentária, às vezes não tira, mas não higieniza, então a gente vai ter, né, hoje aí sobre mais detalhes com especialistas na área, só para a gente não esquecer dessa questão da higiene oral. Pode passar. É importante também a gente ter cuidado com a pele e com as unhas. Então, hidratar a pele diariamente, né? Ter um sono reparador, estimular a ingesta hídrica. Então, o idoso, às vezes, é difícil convencer ele a beber água, né? Então, dá o que ele gosta. Ele gosta de tomar vitamina, ele gosta de gelatina. Tudo isso a gente consegue suprir essa ingesta de líquido. Então, ele gosta muito de suco de goiaba, então vou fazer suco de goiaba. Ele não quer água, né? Mas ele tá hidratando, ele tá tomando líquido. Estimular uma alimentação saudável, rica em verdura, fruta, proteína, né? Nos seus pacientes, né, que tem uma restrição de proteína, insuficiência renal, que aí é outra questão. Mas os que não têm essa restrição, estimular mesmo o consumo de alimentos saudáveis. Pode passar. Em relação, né, aos pés também, hidratar o dorso, a planta dos pés, não utilizar creme hidratante entre os dedos, né? Porque vai dar infecção fúngica, então, né, aquela região fica úmida, tem muita gente que tem, né, eles falam as famosas feiras, então, evitar o creme entre os dedos. As unhas, sempre cortar retinha, lixar, na verdade, ao invés de cortar, e não tirar cutícula, porque se a gente cortar, tem paciente diabético principalmente, a gente tem risco de fazer lesão, sabe? E eles têm dificuldade de cicatrização, então é importante a gente lixar ela mais reta, e não retirar a cutícula, porque também são, né, portas de entrada para infecção, e às vezes machuca, a pessoa não vê, aquilo, né, acaba dando uma infecção, aí vai ter que tomar antibiótico por causa de cutícula, então é bom evitar. Observar os pés todos os dias, se tem bolha, se tem rachadura, calo. Principalmente, gente, isso é muito no caso de pacientes diabéticos, porque às vezes eles não veem, né, que machucou, que tem alguma lesão. Então, paciente com demência também, na maioria das vezes, ele não vai notar. Então, na hora da higienização que a gente consegue, né, fazer essa inspeção. Pode passar. E é isso.
Alguma dúvida? Estou à disposição. Débora, queria te agradecer pela aula. Com certeza a gente tem algumas dúvidas, algumas coisas para te perguntar. E ao final a gente vai juntar, né, com as perguntas que vão ser feitas para a Luciana e para a Daniela, e aí a gente pergunta, tá bom? Já tem alguns comentários, algumas coisas aqui no chat, e aí daqui a pouco eu te pergunto, tá bom? Tem alguns comentários também que eu quero fazer, e aí ao final a gente faz, tá bom? Não, combinado. Muito obrigada. Né? Dando continuidade, né, às nossas atividades, hoje nós temos a participação de 2 dentistas, né? Então, nós convidamos para um cuidado com a higiene bucal tão importante, como a Débora falou, às vezes deixada, né, de segunda um pouquinho de lado, e a gente vai entender a importância desse cuidado, né? Então, nós vamos convidar a Luciane Radespiel. Ela é enfermeira também, mas também é dentista, especialista em endodontia. E também a Daniela Souza, que também é dentista e especialista em periodontia, implantodontia e odontologia hospitalar. Então, meninas, gostaria de agradecer muito mais uma vez vocês aqui com a gente, né? A gente tem um prazer, né, de ter vocês como parceiros, como a gente sempre fala, né? A gente traz profissional de excelência, profissionais que a gente confia. Então, queria agradecer muito vocês por aceitar esse convite, tá bom? Nós que agradecemos a oportunidade de estar novamente com o Mais 60, essa equipe primorosa que sempre está agregando o nosso saber, e a oportunidade de estar com vocês também. Eu e a Daniela, além de desenvolver a odontologia a nível de consultório, nós também temos o consultório portátil, que é capaz de levar a saúde bucal naquele paciente acamado, naquele paciente que tem dificuldade em ir até o consultório, né? Isso proporciona uma saúde integral, que é como a Débora falou, né, sobre a necessidade da gente tratar o paciente como um todo, e muitas vezes a saúde bucal é esquecida. E o que a gente vê quando a gente tem o acesso à casa das pessoas é a grande dificuldade em agregar a saúde bucal no cotidiano do dia a dia, dos cuidados, né? E também a dificuldade que a família tem em executar essa atividade. Então, hoje a gente vai trazer algumas dicas e despertar algumas necessidades para a gente poder entrar nesse universo da boca, né, da saúde oral, que ela é necessária e se faz presente, né, no dia a dia. Coloca o primeiro slide, por favor, Ana. Nesse slide, o que a gente está chamando atenção é no próximo, perdão. Isso. É que a longevidade é uma conquista. Ela não deve ser vista como um peso, uma dificuldade, né? Ela tem que ser vista como uma conquista. A ciência, ela foi desenvolvendo, ela foi agregando conquistas, né? Para poder estarmos hoje lidando com pessoas que estão envelhecendo, vivendo mais tempo e envelhecendo de uma forma mais sadia, né? Mais saudável. Agora, existem algumas doenças que podem se manifestar, que é mais comum em manifestar com o envelhecimento, que são as cardiopatias, as artrites, as neuropatias, as diabetes, as doenças neurológicas degenerativas, que podem prejudicar nesse autocuidado, né? Muitas vezes, por exemplo, a parte das artrites, das dificuldades motoras, o paciente pode ter alguma restrição de segurar a escova de dente na hora de fazer o movimento, ou então na diabetes, com a perda da acuidade visual, né? Ele não consegue visualizar, ou mesmo a doença neurológica
degenerativas do sistema nervoso central, que a pessoa começa a perder a consciência do autocuidado, né? Então, nesse universo que tem do idoso, a gente tem uma necessidade em estar atento ao autocuidado. Por que a gente deve, então, assistir esse paciente? É porque ele tem uma alteração da habilidade motora, como eu já falei, ele tem uma alteração da cavidade bucal. Quando a gente envelhece, a gente perde muito do fluxo salivar. A saliva ela fica mais espessa e a gente vai diminuindo. Olha para você ver, o bebê, né, sempre ele baba muito, e no idoso a gente quase não tem isso. É raro e junta também com muita interação medicamentosa que vai diminuir esse fluxo salivar. A mucosa, né, que é a gengiva, o que reveste a parte interna da boca, e mesmo a região do lábio, pele bucal, ela fica mais fininha e delicada. Então, é mais comum a gente ter questão de úlceras, de feridas que podem aparecer. A gente também tem um relaxamento do músculo da face. E esse relaxamento que a gente tem do músculo começa a acumular o alimento que fica nessa região aqui, pele bucal interna, sabe? Nessa parte, então, começa a acumular, ficar com o resto alimentar. Esse resto alimentar, ele começa por trefar, ele vai alimentar a placa bacteriana, e com isso é muito comum o idoso ter um aumento de cárie, principalmente próximo da gengiva. A redução da acuidade visual, como eu já falei, né, que pode ser pela própria idade ou então associado com alguma patologia agregada. Alteração da cognitividade, a pessoa, às vezes, ela até levanta, vai escovar os dentes, mas distrai no meio do caminho, então a gente tem que ficar lembrando que é necessário ele estar higienizando, ou mesmo ela tenta fazer, mas pela degeneração do sistema nervoso central, ela já não tem mais a coordenação, né? Ou então, quando a pessoa começa a ter dificuldade para se alimentar, para levar a colher à boca, já é um indicador de que essa limpeza, essa higienização bucal, ela deve ser assistida, né? E apareceu um negocinho aqui na minha tela que eu vou tentar. Deixa eu ver. Peraí, saiu. Só um minutinho. E o risco elevado da cárie na região cervical, que é essa região perto da gengiva aqui, e movimentos paranormais. A gente vê o paciente portador de Alzheimer ou de outras doenças neurológicas degenerativas apresentando movimento paranormal, às vezes fica com deslocamento da língua, com apertamento, ou mesmo deslocando a mandíbula para um lado para o outro. Os dentes, eles foram projetados, né, para poder aguentar uma força longitudinal. A partir do momento que esses movimentos aparecem, podem causar fraturas da coroa, fraturas radiculares, ou mesmo até mobilidade. O dente, como ele está sendo luxado para um lado para o outro, ele começa a perder a estrutura óssea e daqui a pouco ele começa a apresentar mobilidade. O próximo, por favor. Então, o cuidador ou a própria família vai ser um papel, um agregado, ele é de fundamental importância para poder fazer a identificação desse momento de intervenção. Então, ele vai reconhecer essa normalidade. Além disso, quando é necessário ter intervenção odontológica dos profissionais em casa ou no consultório, essa pessoa ela vai ser o elo de intimidade, de segurança, e que vai favorecer a nossa assistência. Muitas vezes, a presença dele traz tranquilidade, né? E é capaz mesmo de reconhecer uma dor. Às vezes, ele percebe quando vai escovar os dentes, o paciente leva a mãozinha indicando alguma dor, algum desconforto, ele para de morder. Então, o cuidador, ele é assim, ele é os olhos, né, e a expressão mesmo do paciente, muitas vezes.
Os problemas bucais podem aparecer, seriam os focos dentários, né? As cáries com os focos, às vezes abscessos. Esses abscessos aparecem assim próximos da gengiva, ele fica amarelado, às vezes pode ter secreção purulenta, às vezes a pessoa aperta assim, sai parecendo um leite condensado, sabe que seria indicação de um foco bacteriano. As doenças gengivais, a gengiva fica inchada, a presença de sangue. Às vezes a pessoa tenta limpar, mas tem material que está completamente aderido, isso são os tártaros, que só a limpeza profissional é capaz de tirar. A placa bacteriana, que parece um anguzinho, que fica colada assim, sobre a superfície dentária, né? E ela através do uso das escovas, o fio dental que vai ser feita essa remoção. Identificar também as próteses mal adaptadas. As próteses, elas podem ser próteses totais, né? Ou mesmo próteses parciais, que ela... Peraí, tá dando para ver? Opa. Coloca bem em frente ao seu rosto, Luciana. Isso. A prótese, ela pode ser uma prótese parcial, que ela tem esses ganchinhos, né? Para poder pôr e tirar. Às vezes a prótese está bamba, então ela pode causar ulcerações, essa úlcera se tornar até crônica e levar a malignidade. Então é importante que o cuidador esteja atento a isso, ou mesmo aqui dentro das próteses, né? Às vezes elas podem estar contendo muita sujidade, o acrílico fica velho, aí no palato fica todo vermelhinho, sabe? Arde, dói. Então, todas essas anormalidades, o cuidador ele é capaz de identificar o odor desagradável, né? E assim, junto o cuidador e até mesmo outros profissionais da saúde, o enfermeiro, o médico, né? O enfermeiro, o cuidado da limpeza, né? Do banho, é um momento precioso de fazer uma inspeção, né? Da ponta da cabeça ao dedão do pé. Então, é uma hora que você pode, assim, com detalhes. Às vezes, quando ele grita, às vezes, de dor, quando vai fazer um manuseio, ele abre mais a boca e a gente consegue enxergar alguma anormalidade. Então, esse cuidado do banho, ele é realmente um momento de muita valia. Pode passar para o 5, por favor. Então, a cognitividade é que vai determinar a forma de assistência. Por exemplo, o paciente que ele tem motricidade, que ele é ativo, muitas vezes é só estimular, né? Levar ele para após o banho, após a alimentação, levar ele para escovar os dentes, às vezes dá uma passada de olho, ver se ele está escovando mesmo, se está fazendo de acordo. Ora, vai ser supervisionar mesmo, estar ao lado, e olha, corrige seu movimento, deixa eu ver, né? Ou então, numa forma mais avançada, em que vai ser necessário executar essa escovação, né? Esse momento é o momento que o paciente não é capaz mais de alimentar sozinho e ele também não é capaz mais de fazer a sua escovação sozinha. Né? Esse planejamento de assistência ele vai ser individual e normalmente vai ser orientada por nós profissionais, né? E porque quando a gente tem um contato íntimo com o paciente, aí a gente é capaz de identificar o que vai ser necessário. Às vezes vai ser necessário um abridor de boca para poder a pessoa possibilitar a abertura e para o paciente higienizar. Outras vezes é só você dando um comando verbal, ele é capaz de fazer a abertura, né? Mas, assim, uma dica que eu dou é que sempre ele deitado e você, assim, em pé, ou então sentado com a cabeça dele no seu colo, né? A gente tem uma visão, assim, mais direta e mais fácil. A luzinha do celular também é uma boa lanterna que vai ajudar a iluminar, né, dentro da cavidade bucal também. Tá? Então, assim, agora a doutora Daniela vai te dar as orientações, agora, e lembrando sempre da individualidade, né? O construir desse cuidado, ele é feito sempre junto
de uma forma personalizada mesmo. A Daniela vai estar com vocês. Boa tarde. Carol, pode passar, por favor? Então, confirmando, né, o que a Luciane já expôs para vocês, é o seguinte: o mais importante é que vocês saibam o que é a placa bacteriana, que é nada mais que os restos alimentares mais bactérias que estão na superfície dos dentes e que ela deve ser removida diariamente. Por quê? Porque ela é capaz de causar 2 problemas principais na cavidade bucal, que são as cáries e os problemas gengivais. Essa imagem no canto, né, superior direito é para exemplificar a presença de cárie. Na maioria, nos idosos, é muito comum essa cárie de cervical, que a gente chama, bem próximo da gengiva, justamente porque a Luciane já falou que eles não têm muitos não têm muita habilidade motora para limpar direitinho essas regiões. Então, acaba acumulando, e vocês que estão cuidando desse paciente devem se atentar a esse tipo de higiene, que ele deve ser feito bem próximo da raiz do dente, fazendo sempre esse movimento aqui, ó, como se você estivesse varrendo, certo? Com uma certa pressão, porque se você só alisarem assim, por cima, por dentro, não vai resolver. Tem que vir com a escova, sempre da gengiva para o dente, fazendo com uma pressão, uma ligeira pressão, principalmente nessas regiões. Pode passar, Carol, por favor. Então, a consequência da placa bacteriana é o quê? Cárie e problemas gengivais. Com relação à cárie, o que a gente procura resolver o problema, porque o paciente pode sentir dor e pode levar à infecção. E essa infecção pode disseminar para o resto do organismo, ele cai na corrente sanguínea e aí pode complicar a situação. E com relação a problemas gengivais, o principal problema, né, é a perda de dente. Então, temos que higienizar diariamente para a remoção dessa placa bacteriana. Como? Próximo, Carol, por favor. Quais são os cuidados diários? Como todos já sabem, né, a escova e o fio dental são os principais aliados dessa higienização. Existem outros artefatos que podem ajudar também. E a limpeza do idoso, como a Luciane já falou, ela é individualizada. Cada um tem a sua particularidade. Tem idoso que tem dente, tem idoso que não tem idoso que tem alguns dentes, tem idoso que usa prótese removível, prótese fixa. Então, por isso a necessidade do profissional fazer uma consulta para individualizar a conduta. Mas, de uma maneira geral, tem as escovas, a escova interdental, pouca gente sabe que ela já vende na farmácia, que ela tem uma montada, a escova interdental montada, que já vem hoje em dia, e tem a escova interdental que a gente pode montar, que ela tem um cabo longo e que ela tem um refil. Esse refil, ele vende separadinho e pode ser acoplado a essa escova interdental. Para que ela serve? São os locais que o fio dental não entra. Então, o fio dental não passa por cima. Como que eu vou limpar essa região entre os dentes? Porque a escova ela é feita para limpar na superfície dos dentes, tanto de fora quanto por dentro. Mas entre os dentes tem que ser o fio dental ou essa escova interdental ou mesmo o passa-fio, que tá exemplificado aí. Além disso, temos o Waterpik, que é um equipamento que faz uma limpeza. Ele é um equipamento portátil que pode ser usado, que pode ser comprado e usado. Ele fica no banheiro, certo? Ele tem uma pressão. Você liga ele na tomada, ele funciona com algumas pontas, certo? E esse aparelhinho, ele vai fazer como se fosse aquela limpeza de dentista mesmo, com aquele jatinho, só que ele não tem o bicarbonato aqui, ele tem a pressão da água. Então, ele é um outro artefato que pode ser usado para higienização, certo?
E tem a escova elétrica, um outro exemplo que a maioria já conhece, que facilita bem o uso pelo cuidador, porque ela tem os movimentos, né? Liga, ela tem os movimentos giratórios, então facilita para o cuidador que faz esse processo. Além disso, os cremes dentais com flúor não podem ser descartados, principalmente em quem usa a escova, né? Escova, porque tem dentes. Uma observação, tem dentes, tem que usar escova, creme dental, fio dental ou escova interdental ou acessórios para limpar diariamente a superfície dentária, certo? Tem que usar. Se não tiver dentes, aí a gente pode atuar como? Com uma gazinha embebida no antisséptico, certo? Pode usar, deve ser usada diariamente essa gazinha com antisséptico em toda a cavidade bucal, na mucosa, na língua. Você vai vir embora? Deste paciente, entende? Então, por isso o individualizado, né? Mas todos os pacientes têm que fazer a higiene diária. Pode passar. Tem uma pergunta, né? Todos os cuidadores nos perguntam com relação à prótese, como cuidar das próteses dos pacientes, né? Essa é uma pergunta, assim, em quase todos os pacientes que usam prótese, eles nos fazem. Tem o rote e a dentadura. O rote é o removível, que tem esses grampinhos aqui, né? Não sei se todos têm conhecimento, ele tem esses grampos, certo? Esses grampinhos. Então, ele remove a cavidade bucal e tem a prótese total, que é a dentadura. Independente da prótese sendo removível, como que deve ser feita essa higiene? A higiene deve ser feita com uma escova dura, certo? E pode ser usado um sabão de coco ou um sabão neutro, ou até mesmo se não tiver sabão na hora, usa a pasta de dente. A gente gosta de evitar a pasta porque ela é um pouco abrasiva, então ela pode, com o tempo, ir desgastando um pouco o acrílico, sabe? Mas tem que fazer o uso, a limpeza diária dessa prótese. O que a gente pede, principalmente, é que claro que cada cuidador sabe um horário melhor de fazer essa higiene do paciente, né? Não é uma regra. Mas se vocês puderem escolher, façam à noite. Antes do paciente dormir, limpa a prótese, lava ela em água corrente, seca, bem sequinha, e guarda em um recipiente fechado, para que não venha acumular fungos, nem bactérias, nem bichinho, pose nessa prótese e guarde fechadinho. Então, e de preferência, dormir sem a prótese, certo? Porque a prótese, além de estar limpa e guardadinha, a mucosa ela precisa ser, como se diz, respirar um pouco sem a prótese. Então, isso é muito importante, né? De preferência, fazer a higienização da prótese à noite, antes do paciente dormir, guardar essa prótese bem seca e deixar o paciente dormir sem a prótese. Tudo bem? Pode passar. Agora, tem pacientes que têm implantes, tem pacientes que têm dentes, tem pacientes que têm vários tipos de implantes, que eu vou dar só uma pincelada para vocês terem uma ideia, mas que é o profissional que vai realmente orientá-los quanto a isso. Tem uma coroa unitária sobre implante. Essa coroa unitária sobre implante, a higiene vai ser do mesmo jeito de dentes naturais. Então, você vai passar o fio dental, escovação, normal. Já uma ponte fixa sobre implante, não tem como passar esse fio dental aí. É isso que eu expliquei da outra vez. Essa ponte é unida, tá vendo? Então, como ela é unida em cima, o fio dental não passa. Então, ela, uma vez encaixada, que aí tá só um exemplo, né? Quando a gente encaixa essa prótese, não tem jeito de passar o fio dental. Então, a gente tem que lançar a mão da escovinha interdental, ou do Oral-Pick, ou do passa-fio. Passa-fio é mais difícil para o cuidador fazer esse processo, certo? Eu prefiro mais indicar a escova interdental. Vem de qualquer farmácia. Como que ela é usada? Ela é usada sempre assim, ó, de fora para dentro, ou de dentro para fora, nesse espaço entre os dentes. Muito fácil, só isso, certo? Até mais fácil, muitas vezes, do que o fio dental. E dá mais acessibilidade para o cuidador. Pode passar o próximo. Tem outros tipos de implantes também,
que são implantes protocolo, que é uma prótese fixa sobre o implante. Então, são vários implantes e a prótese ela é totalmente fixa, parafusada. Esse daí não vai passar o fio dental de jeito nenhum, na prótese inteira. Ela não passa. Então, e ela não remove. Então, tem que se fazer a higiene por baixo dessa prótese. E aí, mais uma vez, individualizar cada paciente, entendeu? Porque a gente pode, e quando a gente está no consultório, a gente orienta. Mas quando vai atendimento domiciliar, a gente orienta o cuidador, explica o que é isso, para que ele entenda o processo, que muitas vezes vocês não têm conhecimento. E, por último, a overdenture, que é uma dentadura sobre implante. Essa dentadura sobre implante, ela é removível. Então, a limpeza dela vai ser similar a uma prótese total, que ela é removível, ela é só encaixada. Tira ela, higieniza normal a prótese, com a escova dura, higieniza os implantes com a escova macia e retorna ela encaixa de novo. Pode passar. Então, foi o que, como já foi dito, né? A higienização do idoso com demência tem as suas particularidades. Se ele realmente entende o processo de higienização, você tem que estimular para que ele faça essa higiene. Leve ele ao banheiro, explique tudo direitinho. Se ele entende que tem que cuspir, faz o bochecho. Mas se ele não entende, pode passar, Carol. Se ele não entende, nós mesmos, ou os cuidadores, temos que ajudá-lo. Dessa forma, como já foi explicado pela Luciane. Passar o fio dental, a escova interdental, o passa-fio, se utilizar dos antissépticos também, que eu acabei de dizer. Eu gosto muito de indicar o Plax da Colgate e o da Oral-B, que sem álcool, porque a pele, a mucosa do idoso é muito sensível sem álcool. E o Perogard, vai um parênteses aí, que o Perogard é um antisséptico muito usado. Então, mas ele não pode ser usado constantemente, por causa da clorexidina, ela não deve ser usada constantemente. Então, cabe ao profissional indicar e orientar que esse medicamento não pode ser usado constantemente. Tudo bem? Pode passar. E outra dúvida com relação à troca de prótese do idoso, que é muito questionado. A cada 5 anos, deve verificar a necessidade de troca ou rebasamento da prótese, que ela vai ficando bamba. Vai acontecendo a reabsorção óssea com o tempo, isso é natural, isso é fisiológico. Se a pessoa não tem dente, vai reabsorvendo o osso de sustentação ali dessa prótese e a prótese vai ficando bamba. Então, tem que ser avaliado pelo cuidador, se ela está bamba, se ele não está conseguindo se alimentar direito, que interfere no ganho de peso do idoso, dificulta a alimentação, pode deixar ele nervoso e vocês não saberem o que está acontecendo, porque fica caindo toda hora, ele não consegue falar. Então, o profissional deve avaliar essa prótese a cada 6 meses para verificar a estabilidade dela, até mesmo a limpeza, se ela não está machucando, causando algum incômodo, porque tem casos que a gente já foi requisitada em várias consultas, porque o paciente está sentindo dor, e é dor de afta por causa de prótese, a grande maioria é machucado. Então, se a gente estabiliza a prótese né, faz o tratamento da afta normal, isso reverte. Então, assim, cabe ao cuidador avaliar isso, certo? Pode passar. Bom, basicamente, essas dicas que a gente dá para vocês que cuidam, né, familiares e os cuidadores que estão diariamente com esse público, né, com esse idoso, e são algumas dicas. O importante, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, porque realmente o individual é que prevalece, certo? Cada um tem uma dúvida com relação a alguma coisa. Só um momento. Eu queria ressaltar a necessidade da gente estar realmente participando da consulta, né, do bem-estar geral do paciente. Porque o que a gente percebe é porque o idoso, muitas vezes, tem umas necessidades múltiplas, né? Tem necessidade urológica, nutricional, cardiológica, enfim, são fisioterapia e tal, e se esquece muito a parte odontológica.
A odontologia, ela é fundamental, porque se o paciente não tem essa assistência que ele precisa, ele vai alimentar ruim, né? Isso vai degenerar o estado geral dele, e sem contar também que a gente, por exemplo, nesses nossos atendimentos domiciliares, teve, assim, alguns casos que nos chamaram a atenção, pacientes que já tiveram imposto de saúde em unidades médicas e que, de repente, foi chamado por causa de uma dor e ele estava com feridas já avançadas e que já malignas e que ninguém tinha notado isso, né? Então, assim, ou então a pessoa com dificuldade em traçar um plano de assistência individual e tentando escovar, e o paciente com risco de aspiração, de causar uma pneumonia por aspiração, por causa daquela secreção, ou o uso de equipamento errado. O planejamento da saúde bucal, ele deve ser visto tal qual as outras atividades dele, né? Então, a gente começar a mudar essa visão da odontologia. A odontologia está entrando mesmo no rol de cuidados, tá bom? Obrigada, Ana Carolina. Gostaria de agradecer muito, meninas, Daniela, Luciane, por ter trago essa aula, né? Todas as vezes que eu assisto a aula de vocês, eu aprendo cada vez mais. A gente tem várias perguntas aqui, e eu queria fazer algumas perguntas, tanto para vocês quanto para a Débora. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para a Daniela e para a Luciane, qual a periodicidade que um paciente acamado, um paciente com demência, precisa ser visto por um dentista? Olha só, eu acho que ele, a partir do momento que ele ficou acamado, ele deve ser visto pelo dentista. Esse dentista ele vai traçar um plano de cuidado desse paciente. Esse plano de cuidado ele vai depender do cuidador, claro, e também do paciente. Então, assim, por exemplo, a gente tem pacientes que o cuidador tem facilidade no manejo e o paciente permite esse manejo e que a gente coloca a visita dele de 6 em 6 meses. Agora, tem paciente que, assim, a dificuldade de manejo é muito, muito difícil, ou então a destreza do cuidador também não favorece e que a gente coloca a visita dele de 3 em 3 meses. Então, até o período que deve ser feito, isso daí vai ser um construir junto, né? A gente não pode, como a Débora falou, não tem nada formatado, né? Cada um tem a sua individualidade e o construir isso é junto com a família, com o cuidador e com o próprio paciente. Mas, normalmente, nesse período, o intervalo é menor. Ótimo. A gente sempre fala, né, que não tem receita de bolo para cuidar de idoso com demência, né? A gente vai cuidando deles conforme a necessidade de cada um, né? Respeitando a individualidade, respeitando, né, assim, a condição econômica, respeitando tudo isso, né? Porque não adianta a gente falar que precisa de ser visto 4 vezes ao ano, uma consulta particular, usar todos, né? Assim, às vezes a gente tem que entender a realidade de cada paciente para a gente fazer essas indicações, né, Luciane? Por isso que é importante a gente ir na casa, porque quando a gente faz a visita domiciliar, a gente consegue identificar tudo aquilo que vai agregar no nosso cuidado ou não, né? Então, assim, e é muito bacana porque esse construir, esse avançar, ele é mútuo. E a gente consegue ver o cuidado melhorando, né? Ou não, mas normalmente a gente consegue ver o cuidado melhorando e com isso a gente prevenindo várias complicações, né? Isso é muito bom. Excelente. Eu vou fazer todas as perguntas para a Luciane e para a Daniela primeiro e depois eu vou para a Débora, tá? Porque tem muita coisa interessante aqui. Quando a Dani for falar, eu fico para ela. Tá bom, sem problemas. A Kátia Camilo, ela fez uma pergunta muito interessante.
Primeiro, ela pergunta se tem um creme dental específico para idoso. E ela faz um comentário que deve ser um problema com muitos dos nossos idosos. Ela fala que a mãe dela, muitas das vezes que ela está escovando o dente, ela não consegue cuspir. Então, às vezes, pode acabar engolindo, né? Um pouco daquele resíduo. Se tem algum risco, como é que funciona isso? O que a gente pode fazer com esse tipo de paciente que não consegue cuspir? A questão do creme dental, até assim, é mais importante o ingerir, tem mais risco quando é bebê, né? Porque pode intoxicar com flúor, e não é o caso do nosso paciente. Sempre a pessoa que tem dificuldade em cuspir, né? Eliminar o resíduo que está na boca, a gente fala para usar pouco creme, mais ou menos assim, a metade da escova. É só dar um sujinho, só para dar aquele bem-estar, né? Porque o que remove mesmo a placa não é o creme dental, é a escova de dente. Então, a escova sempre com o maior número de cerdas, as cerdas mais flexíveis, né? Tem que ser cerda macia para não causar dano à gengiva, e o fio dental. Então, assim, a pasta de dente não é tão importante. Então, ingerir ou não também não vai causar tanto dano, desde que não seja aquele excesso, né? E a gente pode também, muitas vezes, utilizar a gazinha para poder fazer a remoção desse resíduo que fica na boca. Aí você pega a gazinha, né? Enrola assim no dedo e faz esse movimento, né? Tanto na parte vestibular quanto na parte interna, com o dedo enrolado. Explica pra gente o que é parte vestibular, Luciana. A gente não sabe o que é isso. Essa daqui é vestibular. E lá dentro é a cavidade interna da boca, tá bom? Porque, então, o que você pode fazer? Você pode fazer com o dedo. Agora, cuidado, porque tem idoso que tem trismo, que é aquela mordida assim de crocodilo. Aí tem que tomar cuidado com isso, né? Então, se a pessoa facilita, você pode fazer isso. Você lava as mãos, calça uma luva e faz a higiene. Ou então, você pode pegar uma espátula, aquela pauzinho de picolé, eles são ótimos, e faz o que a gente chama de boneca. Eu não tenho nenhum pauzinho de picolé aqui. Mas é pegar o quê? A gazinha, né? Você prepara isso tudo antes. Enrola assim no pauzinho de picolé, passa um esparadrapo e aí você vai fazer a higiene dessa forma, tá bom? Combinado. Me conta, e o paciente, essas informações são válidas para paciente que tem dentes e também os que não têm dentes? Sim, todos os dois a gente precisa de higienizar, né? Inclusive, o paciente que tem dente, que é a nossa melhor coisa que tem, que mais prazerosa que tem, encontrar um idoso com dente, né? Ele mastiga melhor. E, gente, é impressionante o valor que eles dão a cada elemento dentário. Quando acontece de perder um elemento dentário, é uma dor assim, na alma, porque assim, existem algumas perdas com o envelhecimento. Então, não deixa de ser uma amputação. Aí a gente tem que ter um cuidado ainda maior quando o dente é natural. Agora, quando é prótese, também, né? A gente higieniza a parte interna da prótese, como a Dani falou, a parte externa. Você pode, de vez em quando, colocar ele de molho num copinho com água, sabe? Uma colherzinha de bicarbonato, porque dá muito sapinho na boca. Junta que a pessoa tem pouca saliva com a prótese velha, ela é porosa, começa a ficar porosa, então dá muito sapinho na boca, que parece um leite talhado na boca, e você tenta remover, às vezes sangra, sabe? Aí você fala assim, nossa, tem alguma coisa errada, é sinal de baixa imunidade e também de higiene precária. Aí, o bicarbonato, deixar de molho num copo com bicarbonato, ele ajuda muito no pH da prótese de evitar a palatite subplaca, que é o sapinho, a candidíase. Eu aprendi uma coisa com vocês na última oficina, que eu queria que vocês ressaltassem isso para as pessoas. A gente escova a prótese com pasta de dente?
a pasta de dente ela é abrasiva, então ela pode levar ao desgaste dos dentes, mas pode ser feita com pasta de dente. Eu gosto mesmo com sabonete. Agora, um cuidado, minha gente, que tem que ter é quando for escovar o dente, principalmente com sabonete, é escovar a prótese, né, dentro do bojo da pia, porque isso daqui escorrega, que é uma beleza. Se cair a prótese, ela vai quebrar, fraturar. E fazer uma prótese nova num paciente acamado ou idoso que já está acostumado com aquela velhinha dele, às vezes é meio difícil. Então, assim, sempre quando o cuidador for fazer a escovação, segurá-la bem firme, né? E escovar sempre dentro do bojo da pia, porque se cair, cai dentro do bojo. Excelente. Tem uma pastilha também da Corega, que é uma pastilha efervescente, que você coloca no copo, né, e coloca a prótese lá dentro, ela faz uma limpeza, ela é bacana demais, vale a pena. Excelente. A Denise Brum pergunta, né, aonde que ela pode adquirir o Orapic, o Orafix, não sei como é que pronuncia. O Oralpic pode ser adquirido pela internet mesmo. Hoje em dia vende qualquer uma, nas Americanas, Submarino, na Amazon, pode pedir. Então, tem vários modelos. O que eu mais gosto é esse daqui, porque ele não tem que ficar repondo muito. Esse daqui, ele é mais... Coloca mais perto do seu rosto. Aqui. Isso. Aí. É o que tem uma... Aí. Tira o fundo, que às vezes fica melhor de vocês conseguirem mostrar. Mas só para as pessoas entenderem, coloca água. Porque esse tem mais água, entendeu? Existem vários tamanhos. Tem um tamanho pequeno, que tem pouquinha água, e esse tem mais água, não precisa ficar trocando a água. Uma higienização utiliza essa água toda, que ela é 500 ml. Então, ele pode ser usado no paciente. Só que ele faz um pouquinho de bagunça, porque o paciente tem que estar com uma bacinha embaixo. Se ela não conseguir se deslocar até o banheiro, né? Se uma paciente que está numa cadeira de rodas ou numa cama, ela vem com a bacinha, né? Porque tem que ligar na tomada, que ele é ligado na tomada, tá? E aí tem um lugar de apertar aqui, ó. E à medida que você liga e aperta, ele sai uma pressão. E vai fazendo, só que vai caindo. Sai um jato de água, né, Dani? Sai um jato de água pressurizado. Então, ele limpa bem e cai na bacinha ou na pia. Então, tem que vir com a bacinha. Então, em qualquer site, chama o Oralpic, de hora, de água mesmo, P-I-K. Você, entrando na internet, você acha vários modelos, entende? E que hoje em dia é acessível, porque antigamente a gente tinha que trazer isso de fora, sabe? Hoje em dia, não. Todos os sites, assim, da Americanas tem, tá bom? Tá bom, Você sabe mais ou menos falar mais ou menos o valor, Dani? Esse daqui, geralmente... Bom, a última vez que eu olhei era R$300, em média isso. Tem até de R$800, entendeu? Mas varia, tem R$100, que é um pequenininho, portátil. Eu estou olhando aqui, ó, tem um portátil, pessoal, que ele é bem pequenininho, que no Mercado Livre está R$80. Pois é. Tá? Então tem aqui de 200, 280, 500... Isso. Depende. Esse para viajar, para quem gosta de levar, tem paciente que gosta de levar para viajar para os lugares, leva, é portátil. Bem, só que tem que ficar repondo a água toda hora. E o ruim é isso, porque toda vez que você abre para colocar água, com o tempo você danifica, sabe, o aparelho, porque você tem toda hora ficar enchendo muito. Então, não é que danifica o aparelho, é que acaba que ele pode estragar mais rápido. Né? Isso, desgasta. E esse, os aparelhos que têm mais capacidade de água, se você tem que trocar menos, né? Então, o uso, ele pode ser estendido, certo? Daniela, eu não sei, mas talvez dê a impressão também que eles podem ter um pouco mais de pressão, assim. Sim, sim. Né? O pequeno consegue, potência, né? Isso, a potência interna, esse motorzinho é maior, né? Do que o outro, que é pequenininho. Porque deve ser a bateria, né? O outro, a pia ou bateria. Esse aqui é na tomada. Sim. Tá bom? Excelente, Dani. Mais uma pergunta. Qual o melhor momento para a gente definir? Da prótese definitiva, né? Não, peraí, deixa eu ler de novo.
Qual o melhor momento para definir prótese ou dentadura para uma pessoa com demência ou com uma expectativa de vida, às vezes, mais curta? Olha, a prótese, todos esses tipos de prótese, rote, dentadura, são próteses. Depende da situação de cada paciente, do estado de cada dente de cada paciente. Isso tem que ser avaliado, porque muitas vezes tem pacientes que têm muitos dentes, mas muitos dentes ruins, cariados, sabe? Estruturalmente falando. Fora que a gente associa, como já foi dito várias vezes, tem pacientes que não usam muito medicamento, tem pacientes que usam mais medicamentos, que diminui o fluxo salival, que piora a condição de cada dente. Então, tá. Então, assim, entendi. Talvez a pergunta eu não entendi muito bem. Talvez sobre o cuidado paliativo, que seria a pergunta. Não sei. Eu acho que é em que momento, assim, que a gente pensa, assim, em continuar usando a prótese ou não precisa utilizar mais? Não. Sempre que possível, usar a prótese. Porque a prótese, além de tudo, né? Vamos lá. Paciente que entende alguma coisa, ele tem muita necessidade de usar a prótese, até mesmo visualmente ele tem. Fora que a prótese ajuda na alimentação, sem sombra de dúvidas, né? Quanto menos dente e quanto mais substituir esses dentes pelas próteses, facilita a alimentação do paciente. Então, ficar sem prótese tem que ser avaliado realmente por cada profissional, porque muitas vezes a prótese quebra, dependendo do estado do paciente, não vale a pena fazer outra, ou da idade mesmo, ou do tipo de demência. Realmente é uma pergunta que a gente precisa avaliar o paciente para poder responder isso, sabe? Ok. Nós temos outras perguntas, tem umas perguntas interessantíssimas para a Débora. Débora, você falou, né, algumas coisas muito importantes ao longo da sua fala que eu queria fazer. Adriana, quer falar alguma coisa sobre cuidado bucal? Antes de eu mudar de assunto? Gente, queria parabenizar, né, vocês dentistas aí, porque realmente o dentista ele previne infecções que começam na boca, mas que podem, né, se tornar algo muito maiores. Então as pessoas precisam de entender isso. A gente viu isso agora na Covid, né? O tanto que certas intervenções podem impactar muito no agravamento de certas doenças, então isso é extremamente importante, né? Sim. E uma coisa que acontece, assim, que eu observo às vezes, quando ao escovar o dente, o sangramento aparece, muitas pessoas acabam se assustando muito com isso, né? E aí o que teria que talvez ser uma higiene ainda mais intensiva acaba gerando um certo medo, né? Então, assim, queria ver com vocês, né, assim, se essa informação procede de que há um sangramento de gengiva passando um fio dental ou diante de uma escovação, isso não é motivo para alarde, assim, né, necessariamente. Pelo contrário, essa escovação deve ser feita, né? Adriana, isso é muito importante, porque isso é um sinal que tem algum problema, certo? O sangramento ele não vai acontecer, ele pode não estar acontecendo frequentemente, mas se tem algum sangramento hoje, amanhã, no outro dia, na outra semana, é um indicativo que tem um processo inflamatório. Mas realmente não pode deixar de higienizar por esse motivo, porque senão realmente só piora. Porque a presença da placa bacteriana na região, próximo da gengiva, se a pessoa acha que vai, que pelo sangramento não vai limpar, só vai piorar, só vai acumular mais sujeirinha ali, mais bactérias, e essas bactérias vão se tornar cada vez mais virulentas para aquela região. Então, a placa bacteriana, ela tem que ser removida todos os dias. Independente de estar sangrando um pouquinho ou não, tem que usar a escovação. Muitas vezes, não resolve só a escovação mais, porque muitas vezes são depósitos, né, calcificados, ou até mesmo tem que fazer, talvez, cirurgia ou extração mesmo, mas que tem que ser avaliado. E que tem que ser removida, muitas vezes, esses tártaros, esses depósitos mais calcificados pelo dentista, porque o tártaro, ele é duro, ele não é removido com a escova e fio dental, ele tem que ser removido com instrumental ou com ultrassom odontológico. Então, para todos os cuidadores, não deixem de higienizar, mesmo sangrando,
e nem passar o fio dental, mesmo sangrando. Só um minuto. Isso já bastaria para resolver o problema, né? Às vezes Sim. a gente, na continuidade, o sangramento já cessa numa próxima escovação, né? Sim. Sim, quanto mais limpo, menos sangue tem, né? Então, está muito relacionado com isso. Agora, assim, a gente também não pode esquecer que tem muitas patologias que têm manifestações bucais. Então, assim, um sangramento gengival pode ser que a causa não seja só a má higienização, pode ser um distúrbio de coagulação que o paciente está tendo. Então, por isso que é importante a gente não desprezar nenhuma manifestação bucal. Eu já fiz diagnóstico aqui no consultório de doenças mais graves, doenças crônicas degenerativas, né, por causa de manifestações de lesões da cavidade bucal. Então, assim, a gente tem que lembrar que a boca está no corpo, né? Excelente. Eu acho que agora eu entendi um pouco melhor a pergunta da Denise, que ela falou assim, ó, quando avaliar substituir o dente por prótese? Bom, olha só. Ai, saiu. Não, a gente está te vendo. Eu não estou vendo você. Aí. Voltei. Olha só, existem algumas razões que o dente ele pode ter um prognóstico negativo, desfavorável, que é, exemplo, fratura do dente, né? Ele fraturou a raiz, aí não tem como salvar de jeito nenhum. Ou então o dente está sem estrutura de suporte. O dente ele é bom, né? Não tem cara, não tem nada, mas a estrutura de suporte, que é o osso que tem que segurar esse dente, ele não tem. Então o dente está com mobilidade assim muito avançada. Então é uma situação que não tem como a gente salvar. Ou o suporte não está bom, ou a raiz que está implantada no suporte está fraturada, aí não tem como salvar. Então, é só como avaliação mesmo para saber isso, né? Sim, porque vai ser avaliação clínica junto com alguns exames complementares, raio-x, né? A própria sondagem, que vai fazer essa inspeção do que é possível conservar, o que não é possível mais conservar. Mas a gente sempre, que possível, a gente preza pela preservação. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o telefone de contato, tanto da Daniela quanto da Luciane. Então, né, que vocês entrem em contato, agende, né? Se vocês precisarem de um acompanhamento no domicílio, entrem em contato com elas, que eu tenho certeza que elas vão ter o maior prazer de atender nossos pacientes, como elas já atendem outros pacientes do grupo, né? É um prazer sempre estar contribuindo de alguma forma para esse trabalho muito bacana de vocês. Maravilhoso. Eu falo como profissional da saúde, como usuária do serviço também. Não é? Seus pais são nossos pacientes. Então, acolhidos por vocês. Muito obrigada. É um prazer cuidar deles e de todos os pacientes, né, que nós temos aqui na clínica. Voltando agora, então, um pouco para a Débora, eu tenho várias perguntas aqui no chat e eu tenho alguns comentários a fazer ao longo da aula, né? Débora trouxe um momento, uma reflexão importante, né? Quando a gente fala de banho, a gente não fala só de higiene, a gente fala também de um momento de relaxamento, um momento, né, que o paciente, teoricamente, precisa se sentir confortável para estar ali naquele banho. Mas também é um momento de constrangimento para o paciente, né? Quando o paciente se torna dependente, precisa de auxílio nesse momento do banho, é um momento que normalmente as pessoas elas não estão tão à vontade assim, né? Então, assim, um comentário que eu sempre falo, né? Assim, sempre oriento os cuidadores. A gente falou em outros momentos, em outros modos, a necessidade de múltiplos cuidadores, né? Principalmente no paciente totalmente dependente. Porque a gente sabe como é difícil cuidar, como o cuidador fica sobrecarregado, mas o momento do banho é um momento de maior constrangimento. Então, se a gente puder limitar a hora do banho, a hora da troca de fralda para alguns cuidadores, claro que não vai ser um único, porque senão ele também vai ficar muito sobrecarregado, mas que não seja todo mundo da família, né? Tentando respeitar o sexo, o mesmo gênero, né? Então, assim, um homem trocar a fralda de um homem, uma mulher de uma mulher, se possível.
né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Às vezes um paciente vai ficar mais constrangido com alguém da família em específico, então é muito importante a gente levar isso em consideração, né? Sempre olhar como que está o rosto, a expressão desse paciente, né? Para a gente consegue ver quando o paciente está mais constrangido, está incomodado com a situação, né? E aí, Débora, você falou claramente, né, sobre algumas situações que dificultam o idoso tomar banho. O frio é uma delas, e o calor acaba aumentando a necessidade desse banho, né? Mas me conta uma coisa, a gente precisa, é obrigatório dar banho no paciente todo dia? O paciente que ele é mais resistente, até tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem, que foi falado aqui, ó. A Irene, ela fala, quando o idoso não quer fazer higiene corporal e a família já fez de tudo e não consegue, né, levar para esse banho, e a família não quer contrariar o idoso, porque tem medo de acontecer alguma coisa, o idoso passar mal. É obrigatório dar banho no idoso todo dia? Não, né? Tem idosos que não têm essa necessidade e muitas vezes vão ser dias difíceis, né? O paciente com demência é mais difícil manejar, é mais difícil cuidar. Então, vai ter dia que vai ser difícil mesmo, aí vai pular o banho um dia, aí no outro dia a gente tenta de novo, né? E chega um momento que tem que ir para o banho, não tem jeito, né? Porque mesmo não fazendo nada, né? Não suando, fazendo nada, né? O cheiro do próprio corpo, ele vai, né? Ficando ruim. Mas, né? O dia que tiver mais agitado, mais agressivo, tentou diversas formas, não deu, aí a gente deixa para outro dia, começa de novo, né? É um processo que tem que ser vivido um dia de cada vez. Porque nem sempre vão ser dias fáceis e nem sempre você vai com todo o seu poder de persuasão, você não vai convencer ele a tomar banho. Verdade. Importante a gente ressaltar que alguns cuidados são importantes e precisam ser diários, como higiene íntima. Né? Higiene bucal e higiene íntima precisa ser feito todos os dias. Né? Essas higienes não tem como a gente pular. Sim. Mas um banho completo, né? Um banho de aspersão, um banho de chuveiro, ou às vezes um banho de leito, não necessariamente precisa ser feito todos os dias. Mas lembrando, a higiene íntima e higiene bucal precisa sim ser feito todos os dias. Eu tenho um caso para contar para vocês, que é um caso que eu ouvi de um geriatra lá da clínica que me marcou muito. Né? A gente sabe que existem algumas situações, principalmente quando o idoso já está com uma demência mais avançada, né? O idoso já não tem essa percepção de necessidade de banho, né? Assim, muito mais do que saber a ordem do que se lavar, né? Porque o banho também é um momento complexo. A gente faz de uma forma tão automática que a gente não reflete muito sobre o banho. Mas o banho existe uma ordem, né? De onde começar a lavar. A gente nunca começa tomando um banho lavando o pé, né? Então, assim, existe uma ordem, existe uma organização ali, um planejamento do que eu preciso para o banho. É um shampoo, é um condicionador, é um sabonete, é uma bucha, né? A gente precisa de toda uma organização. Então, é um momento um pouco complicado para o idoso com demência, né? De moderada a avançada, de se fazer sozinho. Por isso, a necessidade de um cuidador, né, de alguém acompanhando, inspecionando nesse banho. Às vezes o idoso ele vai conseguir tomar o banho sozinho, mas ele vai precisar de certas lembranças. Então, mãe, lava a cabeça, agora o rosto, esqueceu de lavar a barriga, agora a axila, né? Assim, lembrando o passo a passo. Conforme o idoso conseguir tomar o banho sozinho, o melhor é deixar, né, respeitando a autonomia desse idoso. Então, e a independência. Então, claro que, se possível, deixar tomar banho sozinho. Mas quando a gente começa a observar que um tomou banho, mas o cheiro ainda não está agradável, parece que tomou um banho mal tomado, né? Ou, como a Débora falou também, o idoso entrou para o banheiro, você não ouviu nem o barulho do chuveiro ligando. Você viu que ele nem se molhou, que ele nem tomou banho de verdade, né? É importante esse acompanhamento, mas pode acontecer também, e o que eu quero contar é daqueles idosos com uma demência bem avançada, de não conseguir entender a importância do banho, necessidade, aquele momento que às vezes pode ser um momento mais tenso, mais constrangedor. O Dr. Gabriel era geriatra aqui da clínica, e ele contou que tinha uma idosa com uma demência já avançada, né, que tinha muita dificuldade na hora do banho. Como a Kátia colocou, a Kátia não, desculpa, foi alguma outra pessoa que colocou. A Irene colocou sobre essa dificuldade do convencimento do banho. Eles tinham muita dificuldade. E aí, um dia, ela já tinha ficado alguns dias sem tomar banho, acho que uns 4 dias, pelo que eu me lembro. E aí começou a chover. Na hora que começou a chover, a paciente levantou e foi para a chuva. E foi para a água.
E aí a família ficou achando estranho aquilo, né? E ela na água como se estivesse feliz da água caindo, mas simulando como se estivesse tomando um banho. E a família achou isso bem estranho. Só que o estranho foi uma oportunidade, né? Eles começaram a pensar que o fato dela entender que chuva é momento de se molhar, de se limpar, o que eles fizeram? É claro que é uma estratégia que não vai servir para todo mundo, que não vai ser em toda a época do ano que vai funcionar, mas funcionou para essa família. O que eles fizeram? Eles instalaram um chuveiro na parte de fora da casa. Quando eles instalaram esse chuveiro na parte de fora, a idosa começou a tomar banho todos os dias. Então, e o momento do banho era um momento de diversão. Claro que não era um lugar aberto, né, ao ponto de todo mundo ver aquela senhora tomando banho, né? Pelo que eu entendi, era uma parte, assim, a parte de trás da casa, que a pessoa conseguia ter uma certa... Esqueci a palavra, gente. Uma certa privacidade ali na hora de tomar o banho, né? Mas, assim, era feito desse jeito. Claro que não vai ser em toda a época do ano, né? A gente tem que considerar época de vento, época de frio, né? Mas eles instalaram um chuveiro quente lá fora. Então, assim, não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer isso no domicílio, né? Mas é uma estratégia que pode ser, né? Funcionou para essa família. Pode ser que funcione para mais alguma família aqui que está nos ouvindo, né? Carol. Oi. Porque banho é história, né, gente? Assim, a gente tem uma história com o nosso banho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, isso ao longo da vida vai sendo preservado. Às vezes, aquela pessoa nunca gostou, nunca foi muito fã, e ali, diante desse momento, às vezes ela não consegue entender isso. Então, assim, é muito importante a gente respeitar. E tem aqueles que querem tomar banho direto, várias vezes ao dia, né? Que era o caso da minha avó. Que também é um minha avó passou problema, pelos né? dois. Que é um Ela problema queria também, muito, né, Adriana? Sim, e depois ela passou a não querer. Mas, assim, os dois eram desgastantes, porque, assim, por ela era tomar banho, secar, ela já queria ir para o banho de novo. Então, quem estava ali com ela era muito desgastante, sem contar a água, a energia, né? Todo o resto ali. Então, meu primo uma vez falou assim, eu não aguento mais. E ele pegou um papel e falou, vó, toda vez que você tomar banho agora, você vai assinar durante o dia. Então, ele fez tipo um diário das coisas que ela fazia, né? Então, assim, hoje eu já tomei banho, ela mesma escrevia, e ele ainda fazia ela assinar, tinha a assinatura dela. Então, quando ela falava assim, eu preciso de tomar banho, porque não era uma questão só de desejo, era uma questão que ela julgava necessário, né? Então, ele falava assim, vamos ver o que você já fez hoje, se você já tomou banho hoje? E aí ela via, e ela se acalmava e ficava mais tranquila, né? Diante dessa coisa de ficar asseada, né, Débora, como você trouxe, é uma coisa muito comum a alguns idosos, né, essa questão de higiene. Enquanto outros vão falar, mas eu nem suei, né, e todos os Por dois isso a gente tem que ter essa importância de entender o que flexibilidade. cada um a necessidade de cada um. Sim. Né, Adriana? Sim, sim. Excelente. Sim, entender que esse idoso, né, ele tem uma identidade, né, ele tem hábitos, apesar, né, da demência, ele não perdeu a identidade dele, ele não perdeu, né, as coisas que ele gosta de fazer. Então, a gente tem que tentar preservar isso na medida do possível, né? Com certeza, com certeza. Excelente. E aí entra aquilo que você falou, né, gente, que eu acho que é sempre válido reforçar, que idoso não é criança. Sim. Então, não vale esse tipo de tratamento, né, da gente tentar ser soberano a qualquer custo nas decisões. É claro aquela ditadura, né? Tem que vão fazer. ser muito importantes, né? A própria higiene bucal, ela é mais difícil da gente escapar dela, né? Ela é necessária. Mas, assim, sempre tentando fazer essas coisas com respeito, né? Negociando, né, Adriana? Acho que é com muito flexibilidade, importante né? Não, rigidez não cabe, né? Quando a gente está falando de pacientes com demência. O que mais a gente tem que saber e entender é ser flexível. Então, assim, tem horário de banho? Paciência, é o horário que você vai tentar dar banho. Às vezes ele não vai aceitar. Às vezes daqui a meia hora, depois que ele tiver lanchado e tiver mais calmo, ele vai aceitar aquele banho. Então, assim, às vezes, num próprio dia, você não consegue num determinado momento, mas passado um tempo, que aquele paciente já está, né, mais calmo, mais tranquilo, ele vai acolher aquilo muito bem. Então, é ter flexibilidade mesmo e sempre agindo com respeito, né? Uma coisa também, a gente tende a ficar falando muito no diminutivo, a gente tende a infantilizando, né? Voz, né, fulano? E, assim, isso aí eu acho que, embora muitos não consigam nem verbalizar esse desconforto, isso é sentido, né? Excelente.
A Kátia faz uma pergunta, Débora, muito interessante, a pergunta da Kátia. Então, ela perguntou assim, ela falou que você comentou, né, durante sua aula, que a troca de fraldas tem que acontecer mais ou menos a cada 4 horas, né? Só que aí tem um momento que o idoso está dormindo, o momento da noite. E aí ela quer saber qual que seria a orientação dessa higiene, né, dessa troca, no idoso que usa fralda, ou alguma, né, uma calcinha descartável, essa roupa íntima descartável, na hora que ele estiver dormindo. Na hora que estiver dormindo, a gente vai deixar ele dormir. Então, o ideal né, trocar antes de dormir, para ele dormir sequinho, e assim que acordar, a gente troca também. Mas não é nada se ele fizer xixi ou cocô durante a noite? Aí, nesse caso, né, a gente tem que trocar, vai ter que acordar, né? Mas para evitar dele passar a noite inteira sujo, molhado, né? Porque isso vai causar assadura. Mas fora isso, essa conferência, que é de 4 em 4 horas, eu falei que é mesmo se não tiver sujidade, né? A gente não vai acordar ele de madrugada, não, já deu 4 horas, vamos trocar fralda, né? E a gente vai estar ajudando em uma coisa e prejudicando outra, né? E o sono é tão importante quanto a higienização. Com certeza. Outra coisa importante aqui, a Denise, ela fez ela falou, né, que foi muito interessante a informação que você trouxe do uso da pomada, que geralmente ela usava essa pomada com anistatina e óxido de zinco, né? E aí ela pergunta se pode ser usado ela colocou assim, pode ser usado mesmo sem escara ou mesmo óxido de zinco? Como que a gente usa? Qual que é a indicação para essas pomadas? Quando tem uma lesão, né? Então, quando a gente pensa em escara, a gente vai falar hoje um termo que a gente usa mais que é lesão, né? Que é a lesão por pressão, quando o paciente fica muitas vezes na mesma posição. Então, o que a gente tem que usar? Tem que usar óleo, tem que usar pomada. O que a gente faz? Quando a gente pode cuidar mesmo sem a ajuda de um profissional? Quando a gente chama um enfermeiro para avaliar essa lesão? O que a gente faz? Débora, conta um pouquinho mais sobre o uso dessa pomada para a gente. Então, a pomada, né, ela ajuda na prevenção e no tratamento de assadura. Então, né, o óxido de zinco vai ajudar lá na hidratação da pele, né, na proteção, vai formar uma camada protetora mesmo. A gente até fala, né, que é um método de barreira, né? A gente faz, aquela pomada faz uma camada protetora para tentar proteger a pele daquela umidade, né? Isso, para diminuir o contato da umidade. Em relação à lesão, né, se tiver, né, lesões, rompimento de pele, a gente, né, orienta a não usar a pomada e pedir uma avaliação de um profissional, né, de um enfermeiro. Eu até vi que ela falou a questão do óleo também, são usados em momentos distintos, assim. Igual tem a pomada hipoglós, não sei, né, ela é mais grossinha, então às vezes a gente pode usar, quando a gente usar a hipoglós, ela é até um pouco mais em conta que as outras, a gente pode usar, por exemplo, óleo de amêndoas na remoção, para ajudar na remoção dessa pomada, porque às vezes para tirar ela de tão grossa, ela adere tanto à pele, que a gente consegue ajudar, né? Misturar os dois para ficar mais fácil de tirar. Agora tem um outro óleo, que é o óleo de ácido graxo essencial, que o pessoal conhece popularmente como Dersane, mas Dersane é uma marca. Então, é um óleo que ele é utilizado, mas ele é um óleo cicatrizante, então ele é utilizado em algumas lesões. Então, ele já é tratamento, né, Débora? Isso, ele é um óleo de tratamento, então ele não é um óleo para se usar atualmente. Então, né, de repente, no rompimento de pele, depois que, né, for avaliado por um profissional, a gente pode, né, utilizar esse óleo, que é o AGE, que a gente chama, o Dersane, para ajudar no fechamento, né, dessas lesões, na cicatrização mesmo da lesão. Então, só para deixar claro, né, gente? Então, assim, a gente usa pomada, essa com óxido de zinco, né, que é aquela pomada branquinha, hipoglós, Bepantol, né, assim, essas pomadas como barreira protetora, né, a gente passa na região de fralda, né, assim, na região genitália, para proteger contra a umidade. E aí, quando a Débora falou sobre o uso de óleo, é o que ela deixou claro, né, assim, quando a gente vai tirar a pomada é tão grossa e a pele, às vezes, é tão fininha, que passar ali uma gaze, alguma coisa, né, um lenço umedecido para tirar a pomada, às vezes a gente pode acabar machucando o paciente. Então, a gente passa o óleo e tira com a gazinha. Então, assim, o óleo vai ajudar a tirar a pomada. Então, isso é uma dica muito interessante. E aí, um segundo momento, que é o paciente, quando ele já tem uma lesão, já tem um rompimento de pele, já tem umas feridinhas, aí a gente usa o óleo, né? O Dersane ou o AGE. O AGE normalmente é da marca Curatec. Marca não importa muito, né? Mas a necessidade de ser um óleo graxo essencial, por isso o nome AGE.
que é importante utilizar, né, no momento que tem feridas, mas também não é toda lesão de pele que a gente vai conseguir usar o óleo. Dependendo do avançar da lesão, só o óleo não vai funcionar. Então, para pacientes da mais 60, começou a observar que a área de fralda está ficando vermelha, está ficando diferente, né? Como a gente falou, o banho é o melhor momento para a gente inspecionar tudo, fazer um check-up mesmo de tudo, olhar o paciente dos pés à cabeça. Qualquer dúvida que tiver, ligue para a clínica, procura seu enfermeiro de referência, que eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer de ajudar você, né, a prevenir problemas futuros. Então, entre em contato, tá bom? Outra coisa, deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntas. A Denise ainda pergunta sobre os cuidados com os ouvidos, uma pergunta muito interessante. Então, ela perguntou, né, que o paciente que tem demência, às vezes ele está escutando pouco, e às vezes ele não vai conseguir falar para a gente, né, que ele está escutando pouco. E aí, como que a gente faz essa higiene do ouvido? É com cotonete que a gente limpa o ouvido? Então, o ouvido a gente tem que pensar que o cotonete ele é feito para área externa. Então, a gente nunca vai, né, pegar o cotonete e colocar lá dentro do ouvido, isso pode, né, acabar causando até lesão. E essa avaliação do paciente com demência, na clínica a gente tem, né, o plano de cuidado, e esse paciente, ele é avaliado, né, pelo geriatra de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. E a avaliação do geriatra, geralmente, ela é bem ampla. Então, ele sempre, né, faz a inspeção dos ouvidos, né, ele pega o otoscópio, avalia, vê a quantidade, né, de cerume, de cera que tem lá dentro do ouvido, e indica, né, tem geriatras que fazem, alguns não, mas que indicam essa lavagem, né, do ouvido. Conforme a necessidade, né, Débora? Depois que é fazer a avaliação com o otoscópio, mas é uma avaliação periódica mesmo, né? E pode ser feita pelo geriatra, e se ele vê a necessidade, né, de procurar um otorrino, aí ele encaminha também. Excelente. E é importante, né, esse acompanhamento médico, esse acompanhamento com a equipe de saúde de forma regular, para a gente conseguir prevenir esses, né, assim, esses agravos, eu posso dizer assim, né? Não deixar com que a cera crie rolha, crie esse prejuízo mesmo na audição, né? Identificar isso num paciente com demência é muito difícil, né? Entender que ele está ouvindo um pouco, e às vezes a gente pode ir observando o paciente mesmo, né? Conforme a gente está chamando o paciente, às vezes ele demora para acompanhar com o olho, né? Às vezes faz um barulho aqui do lado e o paciente não percebeu, né? Então, assim, são alguns indicativos da gente pedir ajuda mesmo para a equipe de saúde, né? Então, ressaltando, cotonete é para limpar a parte externa. Então, a gente pode pegar uma gazinha, colocar no dedinho, né? E limpar o que a gente consegue, né? No meato, até onde a gente consegue enfiar o dedo, mas nunca enfiar nada. É muito comum idosos colocar grampo, colocar alguma coisa no ouvido para coçar o ouvido, para limpar o ouvido, e nisso a gente pode causar prejuízos importantes, como perfuração de tímpano, coisas do tipo. Então, lembrando, a gente pode usar a própria toalha, né? A beiradinha da toalha, limpa, pega uma gazinha, segura bem a gazinha aqui e passa no ouvido, né? Queria saber se tem mais alguma pergunta, se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu coloquei aqui no chat alguns questionários que eu queria que vocês respondessem para a gente. Um questionário que é sobre a avaliação da aula. Então, coloque lá para a gente o que a gente precisa melhorar. A opinião de vocês é extremamente importante. E ouvindo a opinião de vocês, a gente vai conseguindo melhorar os nossos encontros. Além disso, eu coloquei no chat também os telefones, né, da Luciane e da Daniela. A Débora é profissional lá da Mais 60, então se vocês quiserem entrar em contato com ela também, ela está lá na Mais 60. E além disso, coloquei o nosso link do chat do WhatsApp. Então a gente coloca, a cada semana, nós colocamos as aulas, né, que estão gravadas no YouTube. A gente demora um pouquinho, porque a gente faz uma edição na aula, então a aula de hoje não fica disponível hoje, mas amanhã, né, na parte da tarde, já está disponível. Então, vocês entrem no nosso YouTube, Mais 60 Saber, lá tem uma parte de oficina do cuidar, tanto a que está acontecendo agora, quanto a oficina do ano passado. Então, assistam essas aulas, encaminhem para as pessoas que vocês conhecem, que têm interesse, que às vezes não pôde participar da aula hoje, né, por algum compromisso, por qualquer coisa, ou às vezes nem ficou sabendo da oficina, né? Ainda é tempo de se inscrever na oficina. Então, compartilhe essas informações.
O nosso objetivo aqui é levar conhecimento para quem precisa, independente de onde essa pessoa esteja. Para a Luciane, para a Débora e para a Dani, que não sabem, mas a gente tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil. Nós temos pessoas de Pernambuco, de São Paulo, do Maranhão, do Rio. Então, queria, né, agradecer vocês por estar desprendendo desse tempo, né, de conseguir ver a importância de aprender sobre o cuidado idoso. Eu tenho certeza que quanto mais informação a gente tem, melhor a gente cuida das pessoas que a gente ama, né? Então, a gente tem alguns agradecimentos aqui no chat também. Então, a Denise, ela parabeniza a Débora, a Daniela e a Luciane pelas abordagens tão esclarecedoras. E ela falou que ainda bem que a gente tem o acompanhamento, né, esse atendimento odontológico domiciliar. E realmente é de suma importância. Então, se vocês precisam, né, desse acompanhamento, entre em contato com as meninas aqui. O telefone está aqui no chat. E nós gostaríamos de agradecer a vocês o convite mais uma vez. É um prazer. É um privilégio muito grande essa parceria com vocês. E na próxima oficina a gente convida vocês de novo. Pode conosco. Débora, obrigada, né, pela sua presença, pela sua participação. Luciane, Daniela também, foi um prazer conhecê-las, né? Vocês começaram a apresentação com uma frase muito marcante, né, de que a longevidade é uma conquista e é um presente para todos nós, né, desde que a gente saiba utilizá-lo bem. Então, que a gente faça bom uso desses anos que a gente ganhou nesse século aí, né? Que a gente cuide dos que vem ganhando e que a gente se cuide também para usá-los da melhor forma possível. Obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos, estamos juntos sempre. Obrigada, Débora, também pelas contribuições, né, por trazer uma aula tão clara. Queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e também a Karina por estar dando suporte, Karina e a Cíntia, e a Ivana, que vai dando suporte para a gente aqui ao longo das aulas. Então, semana que vem a gente está junto novamente. Semana que vem nós vamos falar sobre mobilidade e atividade física. Então, nós teremos uma educadora física, duas fisioterapeutas, desculpa, que vão trazer várias orientações sobre a importância, né, da atividade física e de quando, né, dos riscos de queda, que são muito comuns no domicílio. Então, semana que vem, aguardo vocês no mesmo lugar, no mesmo horário. Então, a gente encontra aqui no Zoom às 15 horas. E é um privilégio estar aqui com vocês, viu? Então, agradeço muito. Até semana que vem. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde.